Olá, vamos continuar nossa aulinha. Paramos em conjunções alternativas, aquelas que expressam escolha, alternância. Mas você sabia que muitas vezes a alternativa, aquela conjunção que você decora como quer, já, seja, não é? Essa construção também pode te dar uma ideia de adição? Pode sim. Tem que prestar atenção quanto à semântica, lembra disso? Nada de decoreba. Estuda direitinho, vê a relação semântica entre as orações e você marca a questão certinha. Material, vamos lá. Ora, o rapaz levanta um braço, ora, coçava a cabeça, ora, se espremia na cadeira. Percebam que dá uma ideia de alternância. Ele faz uma coisa, depois ele faz outra, depois ele faz outra. Preste atenção ao seguinte. Percebam que na construção existem 3 verbos. Esses 3 verbos formam 3 orações. Estas 3 orações estão acompanhadas pela conjunção, que é o conectivo. Muitas vezes você pode encontrar na tua prova a expressão conectivo, tá bom? Então, quando você observar a construção, você vai fazer uma prova, tem uma marca alternativa que apresenta um conectivo, aí provavelmente é uma conjunção. Sim, provavelmente. Daqui a pouco eu te explico isso, tá? Detalhe, percebam que na construção, a conjunção foi repetida. Eu disse o quê? Ora, ora, ora. Esta repetição é chamada, dentro da nossa gramática, de polissíndeto. Isso mesmo, polissíndeto. É quando eu repito a conjunção. Detalhe, a partir do momento que eu passo a repetir a conjunção, o emprego da vírgula é muito importante. É obrigatório, senão eu vou errar, tá bom? Material, vamos lá. Ora, o rapaz levanta o braço. Ora, o rapaz coçava a cabeça. Ora, se espremia na cadeira. Percebam que aí a ideia é de alternância. Não é isso? Alternância. Separando-se as orações, olha só. Ora, o rapaz levanta um braço, vírgula. Separei. Ora, o rapaz coçava a cabeça, vírgula, separei. Ora, o rapaz se espremia na cadeira. 3 verbos, 3 orações, conectivos, conjunções. Professora, por que o emprego da vírgula aqui é obrigatório? Por causa da construção chamada de polissíndeto. Professora, não entendi. Checar. Olha só. O que é o polissíndeto? Anota aí. Polissíndeto. Presta bem atenção. Quando eu falo em conjunção, esta construção pode ser chamada de conectivo ou pode ser chamada de síndeto, tá? É a mesma coisa. Conectivo e síndeto são as mesmas coisas. Por que, então, a expressão polissíndeto? Porque você apresentará na construção, na relação, no período, você vai perceber a presença de mais de uma conjunção. Então, quando eu digo assim, olha só, e canta, e dança, e corre, e pula. Percebam, eu tenho, vamos trocar aqui a cor, eu tenho verbo, oração, verbo, oração, verbo, oração, verbo, oração. Primeira, segunda, terceira e quarta. Vamos colocar aqui Homero, olha só. Homero canta, Homero dança, Homero corre e Homero pula. Então, o que é que você vai associar? Você tem 4 orações. Percebam que Homero executa as ações, não é? Então, essa execução me dá uma relação semântica chamada de adição. Eu aprendi que quando a minha construção, minha oração, apresentar um conectivo que indique a adição e o sujeito for igual, eu não posso usar a vírgula, mas nesse caso eu preciso utilizar
obrigatoriamente, justamente por conta do polissíndeto. Foi o que aconteceu no slide anterior. Ora, o rapaz levanta um braço, vírgula. Ora, coçava a cabeça, vírgula. Ora, se espremia na cadeira. Ora, deixa eu só, olha só. Ora, ora, ora. Neste caso, como houve a repetição do conectivo, nós chamamos essa repetição de polissíndeto, tá bom? Havendo polissíndeto, não esquece, eu preciso utilizar a vírgula também. Simbora? Quer ele fale, quer ele ficasse calado, todos os recriminavam. Então, quando eu digo quer ele fale, quer ele ficasse calado, percebam que agora há uma ideia de escolha, não é? Não importa, quer, a vírgula, o polissíndeto, a relação semântica é o que é importante. Vamos lá? Fumar ou beber fazem mal à saúde. Percebam, fumar ou beber fazem mal à saúde. Primeira construção. Percebam que o verbo está no plural. Perceberam? Se este verbo está no plural, é porque este ou não indica uma ideia de exclusão. Este ou indica uma ideia de inclusão. Inclusão. Eu não estou dizendo que somente fumar faz mal à saúde ou somente beber faz mal à saúde. Eu estou dizendo que tanto o fumar quanto o beber. Então, a nossa ideia de alternância também pode estar, aliás, a nossa conjunção alternativa também pode me dar a ideia de inclusão, não é? Então, eu terei ideia de alternância, eu terei ideia de escolha, de inclusão e até mesmo de exclusão. Responda todo o capítulo do livro ou não sairá no intervalo. Perceberam? Há aqui duas construções, percebam. Responda todo o capítulo do livro ou não sairá no intervalo. Aí vem a questão. Eu só sairei no intervalo se eu responder. Então, a minha ideia agora, nesta construção, é de exclusão. Não importa, não é? Seja ela exclusão, inclusão, escolha ou alternância, todas as conjunções serão classificadas como alternativas, tá bom? Muita atenção para não perder uma questãozinha na prova. Vamos lá? Continuando. Não corra, que você pode cair. Aqui já são outros exemplos. Saia da sala agora, porque não aceito malcriações. Não deixe os estudos, porque a vida não está fácil. Vamos ver só uma coisinha. Vocês lembram do verbo no imperativo que eu falei? Olha só. Não corra, saia, não deixe. Perceberam isso aí? O verbo no imperativo marca imperativo, te dá a ideia de ordem, pedido ou súplica. Então, verbo no imperativo, marcando, tá? E verbo no imperativo. O que acontece quando a nossa oração apresenta um verbo no imperativo? A conjunção, neste caso, deixa eu só trocar a cor. Opa! Neste caso, olha só, verbo, conjunção. Verbo, conjunção. Verbo, conjunção. O imperativo diz a você que todos os conectivos aqui são classificados como conjunções coordenativas explicativas. Cuidado para não perder isso na prova, hein? Explicativas. Estão aí. Outro detalhe. Perceberam que aqui eu tenho dois verbos? Olha só. Eu tenho pode e eu tenho cair. Tá, professora, se existem dois verbos é porque existem duas orações. Vem cá, presta bem atenção. A existência de uma oração e de outra oração
tá? No caso, quando você tem duas orações, você vai afirmar a existência dessas duas orações se houver a conjunção ou a pontuação no lugar desta conjunção. Se vier na construção, se vierem dois verbos juntinhos, sem pontuação ou sem conjunção, estes dois verbos formarão uma locução verbal. O que isso quer dizer? Há dois verbos, mas não há duas orações. Cuidado com isso aí, tá? Vamos marcar? Chega. Locução verbal. Certo? Isso quer dizer que eu tenho dois verbos exercendo a função de um. Tá? O primeiro eu chamo de verbo auxiliar e o segundo eu chamo de verbo principal. Não esquece. As conjunções são marcadas como explicativas devido à presença do verbo no imperativo, tá? Agora, presta bem atenção. É comum a banca te dizer assim, se tirarmos a conjunção ou o conectivo que aparece na linha 14, na linha 16, e em seu lugar colocarmos os dois pontos, mantém-se a correção e o sentido. Muito bom isso aí. E é verdadeiro, desde que o conectivo seja explicativo ou causal, tá bom? Na prática, como isso fica? Vem cá, chega, material. Olha só, se eu disser a você assim, não bata a porta. Não bata a porta porque a criança dorme. Não bata a porta porque a criança dorme. No segundo caso, eu vou dizer assim, voltaremos mais tarde, porque estamos sem carro. Voltaremos mais tarde, porque estamos sem carro. Se eu marcar a conjunção, está aqui, porque e porquê, tá? Percebam que este porquê, que aqui se encontra, está acompanhado do verbo no imperativo. Vamos marcar, certo? Neste segundo caso, o porquê não apresenta aí como acompanhante o verbo no imperativo. Então, o que é que a banca vai me dizer? Ou então, o que é que a banca pode te perguntar? Se eu retirar o conectivo e em seu lugar eu colocar os dois pontos, eu mantenho a correção, presta bem atenção, tá? E o sentido. Gente, quando ela fala em correção, vamos marcar aqui, quando a banca fala em correção, ela está te remetendo à gramática. Quando ela fala em sentido, ela te remete à semântica. Então, ela vai te dizer, se eu substituir o conectivo da linha 14 pelos dois pontos, eu mantenho a correção e o sentido. Como fica na prática? Presta atenção. 1. Não bata a porta. 2 pontos. A criança dorme. Perceberam que não alterei nem a correção nem o sentido? Segundo, voltaremos mais tarde. 2 pontos. Estamos sem carro. Tá? Perceberam que eu conservei a correção e o sentido? Agora, presta muita atenção na seguinte relação. Veja só. No exemplo 1, se substituirmos os dois pontos pelo porquê, tem-se a ideia de causa. Perceberam? No exemplo 1,
Se substituirmos o porquê pelos dois pontos, aliás, se substituirmos os dois pontos pelo porquê, mantém-se a ideia de causa. Será? Vem cá, chega. Material. Olha só. Presta bem atenção. Deixa eu só trocar a cor do lápis. Ele me diz que se eu tiro os dois pontos e em seu lugar eu ponho o porquê, eu mantenho a ideia de causa. Mantenho, gente, de jeito nenhum. O verbo no imperativo me diz que a ideia é de explicação. Cuidado com isso aí. A ideia de causa é na 2, tá? Então, na 1, vamos marcar. Na 1 eu tenho a ideia de explicação, não esquece. E na 2 eu tenho a ideia de causa. Não esquece também. Vamos chamar atenção aí? Olha, verbo no imperativo, tá? O verbo no imperativo vai te afirmar que ali existe a ideia de explicação. No mais, causa, tá bom? Continuando, vamos lá. Conclusivas, quais são? Logo, portanto, por conseguinte, é inusitada, né? Cuidado com isso aí. Pois, então, assim, assim sendo ou sendo assim, e por isso. Agora, vejam só. Vocês perceberam que tanto na explicativa quanto na conclusiva aparece o mesmo conectivo? Não é? Eu tenho o pois tanto na explicativa quanto na conclusiva. O que vai diferenciar nesta construção? É exatamente a posição deste pois, tá? Vamos anotar isso? Vem cá. Quando eu digo assim, o rio transbordou, vírgula, pois choveu. O rio transbordou, pois choveu. Professora, por que a senhora utilizou esta vírgula aqui? Porque o conectivo não é aditivo e não sendo aditivo com o mesmo sujeito, eu tenho que utilizar a vírgula nos conectivos que não sejam aditivos, tá? Então, vamos lá. Mas agora eu quero te dizer o seguinte. O rio transbordou. Seguindo, choveu, pois. Perceberam a diferença? Na primeira construção, o meu pois se encontra antes do segundo verbo. Na segunda construção, o meu pois se encontra depois do segundo verbo. Isso influencia? Sim. Influencia tanto na semântica quanto na pontuação. Não esquece, tá? De que forma a minha segunda construção ficará pontuada? Vem para mim, vem cá. Se a minha conjunção deveria estar aqui e está aqui, é porque houve o deslocamento. Havendo deslocamento, eu tenho que aqui utilizar a vírgula. E no lugar da conjunção, eu tenho que utilizar o ponto e vírgula. Isso aí foi a pontuação. E na semântica, antes do verbo, o pois explica. Então, a semântica é de explicação. Depois do verbo, o pois me apresenta uma semântica de conclusão. Não esquece, tá bom? Antes, explica. Depois, conclui. Professora, eu vou ter que decorar isso? De jeito nenhum. Você vai ter que exercitar. Quanto mais exercício você fizer, melhor a sua memorização. Tá certo? Isso aí, o que é que você vai fazer também? Baixar provas e ver como é que esse assunto é aplicado como é que ele é pedido na tua prova. Tá certo? Com certeza, eu te digo uma coisa. É assunto certo na tua prova de qualquer concurso. Tá bom? Vamos continuar? Vamos embora. Ele estuda muito, logo será aprovado em breve. Olha aí, é uma conclusão, não é? Se ele estuda, ele será aprovado. Perfeito. Conclusão. Percebam a presença da vírgula. A testemunha foi intimada, por conseguinte, deveria comparecer. Percebam, se a testemunha foi intimada, por
isso deveria comparecer. É uma conclusão. Mais uma vez, conjunção coordenativa conclusiva. A empresa não enviou a proposta, portanto, está fora da licitação. Sendo assim, está fora da licitação. Por isso, está fora da licitação. Na dúvida, substitui. Logo, está fora da licitação. E mais uma vez a ideia de conclusão. Tá bom? Agora eu vou te repetir o que eu já havia dito. Se você quiser memorizar, ótimo. Mas o mais importante é você determinar qual é o valor semântico. Aí sim, a coisa fica mais fácil. Se você sabe que ali há a presença de um conectivo, que esse conectivo aí, então, é um conectivo coordenativo, primeiro, as orações são independentes, segundo, o mais importante é o valor semântico, tá bom? Presta muita atenção para não perder uma questão de prova, certo? Vamos lá? Conjunções subordinativas agora. Seguindo, vamos. Quando eu falo em conjunções subordinativas, as primeiras são chamadas de conjunções integrantes. Então, vamos marcar? Conjunção subordinativa. O que você, então, tem de lembrar? Presta bem atenção. A conjunção é chamada de subordinativa porque apresentará entre as orações uma relação de dependência. O que isso quer dizer? Se a relação é de dependência, é porque uma oração depende da outra oração. Tá? Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. É comum nós associarmos as conjunções subordinativas, principalmente as conjunções integrantes, né? Na verdade, o nome é conjunção integrante, porque é apenas uma. Mas aí existe uma outra construção, que é o se, que também é classificada como, em algumas situações, como conjunção integrante. Mas, a princípio, a tua conjunção integrante é o que, tá? O se fará as vezes do que. Presta bem atenção. Quando nós falamos em conjunção independente, você vai relacionar duas orações que são independentes entre si. Uma não precisa da outra. Quando eu digo a você que a conjunção é dependente, não é? É porque uma oração depende da outra. Aliás, a conjunção é subordinativa porque uma oração é dependente da outra. Mas esta dependência não é só uma oração completando o sentido da outra, como muitas vezes nós associamos. Percebam que se eu perguntar a você assim, o que é uma oração subordinada? Na hora a resposta será, é a oração que completa o sentido da principal. Não é não, gente. Uma oração é chamada de subordinada porque traz o conectivo subordinativo. Muita atenção quanto a isso. Às vezes, uma oração completa a outra, então a conjunção terá um nome. Em outros casos, não. Muita atenção quanto a isso. Nada de dizer que a conjunção é subordinativa porque uma oração completa a outra. Nada disso. A oração é subordinada porque apresenta o conectivo subordinativo. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos embora, material. Presta bem atenção. Quando eu digo a você assim, eu vou te explicar bem melhorzinho para você entender. Olha só. Relação de dependência. Presta bem atenção, tá certo? Quando eu falo em relação de dependência, esta dependência me remete a uma conjunção chamada de integrante, certo? E me remete a uma conjunção chamada de conjunção adverbial. Pronto. São as relações de dependência. Nessa situação, quando eu falo em relação de dependência, vai me aparecer um conectivo que não é conjunção. Que não é conjunção. Agora, por que eu chamo de conectivo? Porque ele liga orações, certo? Então, liga
orações. É o primeiro passo, certo? Quando eu digo a você, então, que eu tenho um conectivo, este conectivo pode ser uma conjunção ou um pronome relativo, certo? A função é a mesma nos dois casos, a função é a mesma. Nos dois casos, ligarão orações. O grande detalhe é, pronome é diferente de conjunção, mas tanto conjunção quanto pronome relativo receberão o nome de conectivo. É o primeiro passo, certo? O segundo é você entender por que eu chamo um elemento de conjunção integrante e por que eu chamo um elemento de conjunção adverbial. Presta bem atenção. A função da conjunção integrante é unir, ligar, integrar uma oração à outra. É a função da conjunção integrante, certo? Ele pediu, verbo, que ninguém se atrasasse, verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Oração, oração, olha ela aqui, conjunção, tá? A relação é a mesma. A conjunção pertencerá à oração que encabeça. Portanto, pertence à segunda oração. Quando eu leio para vocês, ele pediu, percebam que a primeira oração não apresenta o sentido completo. Não apresenta o sentido completo. Eis, então, a relação de dependência. Porque quando eu digo ele pediu, de imediato alguém questiona, ele pediu o quê? Isso quer dizer que a primeira oração necessita de uma segunda para lhe completar o sentido. Neste caso, como a segunda completa a primeira, o que é a minha conjunção, tem a função de quê? De unir, ligar, integrar. Isso quer dizer que este que será chamado de conjunção integrante, tá? Seguindo, não sei se ele voltará. Deixe-me só trocar a cor para ficar organizadinho. Não sei, verbo, se ele voltará. Percebam, verbo oração e o se, conjunção. Separei, pertencendo à oração que encabeça. Quando eu digo não sei, de imediato, mais uma vez alguém questiona. Não sei o quê? A resposta, se ele voltará. Função da segunda oração, completar o sentido da primeira. Isso quer dizer que este se também será chamado de conjunção integrante. O que você vai lembrar? Eu tenho duas orações. Uma oração precisa da outra para que lhe complete o sentido. Então, ali no meio, a conjunção é integrante. Gente, não há outra. A função da conjunção integrante é unir uma oração à outra, de modo que uma complete o sentido da outra. Agora, presta bem atenção. Somente a conjunção integrante tem essa função. E outro detalhe, muito importante, só existe conjunção integrante se uma das orações não tiver o sentido completo, tá certo? Então, a oração, e na verdade, quando eu digo uma das orações, é aquela que não traz a conjunção. Se a oração que não traz a conjunção não tem o sentido completo, com certeza, ali no meio, entre as orações, a conjunção é integrante, tá certo? Até mais, bom estudo!